Mas você acha que o PT foi revolucionário? Porque o PT se aliou a todos os setores conservadores da sociedade para tentar distribuir renda, pelo menos em algum nível. Mas é que eu discordo de você quando você fala se aliou a setores conservadores. O que você chama de conservador? O MDB? O MDB não é conservador, o MDB é fisiológico. E quando eu estava no colégio técnico, eu cursei o colégio técnico da Unicamp de Limeira. No último ano, meu professor de História começou um debate sobre Bolsa Família, falando como o programa tinha criado uma nova classe média e era responsável por boa parte do crescimento do país. E você discordou dele? Não, eu me interessei, eu achei legal. Falei, pô, que interessante. Você não tinha uma ideia ainda formada sobre o assunto? Não. Você só aquilo chamou a sua atenção? Chamou minha atenção, eu achei bom, falei, bom, como é que funcionou, como é que foi implementado? Fui atrás para efetivamente saber o que é aquele programa que estava gerando o bem-estar do país, como ele tinha sido estruturado. Você, então, até então não tinha preferência, uma preferência política? Quantos anos você tinha? Tinha 17. E com 17 anos eu fui pesquisar e vi que não era bem assim, que o programa tem o seu papel, efetivamente a gente precisa de um programa social para combater a miséria, mas que ao mesmo tempo tem uma porta de saída, que eu acho que esse é o que falta hoje no Bolsa Família. Você acha a desigualdade social um problema grave do país? Você diria que é um dos mais graves do Brasil? Eu acho que o mais grave é a existência de miséria, porque se você existir desigualdade, mas não existir miséria, mas não existir pobreza, a desigualdade não se torna tanto um problema, porque todo mundo tem um piso de oportunidades, pelo menos, para efetivamente seguir vivendo sua vida com dignidade. Mas efetivamente, o que eu acredito é que combatendo... Hoje a gente tem, né, mais de 50 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. E crescendo, né, nessa linha de pobreza. Então, acho que o principal não é ver qual que é a diferença do que as pessoas ganham, mas ver o quanto quem ganha menos ganha. Para mim, esse é o principal objetivo, fazer com que o cara mais pobre do país tenha uma vida mais digna possível. Tem alguma oportunidade. E você acha nesse sentido, então, o Bolsa Família foi um bom programa? É um programa importante? O Bolsa Família ele foi, inclusive, inspirado no autor liberal, que é o Milton Friedman, né? Ele tinha a ideia de renda mínima, ele defendia no livro dele, Livre para Escolher, que, inclusive, se tratava justamente disso. É a oposição de um programa estatal que foi, inclusive, tentado pelo governo Lula. Qual que é o oposto do Bolsa Família? É o Fome Zero, que é o próprio governo indo lá para cuidar do transporte, cuidar do alimento, verificar quais famílias precisam e ele entregando esse alimento. O que é o Bolsa Família? É a alternativa liberal. Olha, eu governo, admito que eu não tenho a competência necessária para administrar o transporte, a produção de alimento e toda a logística disso. Logo, eu concedo dinheiro para você, cidadão, escolher para você fazer o que você bem entender com ele, né? Ou seja, você empodera o cidadão em vez de você criar uma máquina burocrática para prestar esse serviço. Então isso funciona? Funciona, é um bom programa, agora falta a porta de saída. Né? O programa social ele precisa ser medido pela quantidade de pessoas que saem dele, não? Que é justamente o contrário do que o PT sempre defendeu dos seus governos nos últimos anos. Ele comemorava, né? Mais 200 mil famílias dentro do Bolsa Família. Não, isso significa que está dando errado, que tem mais gente dependendo do governo. E como seria essa porta de saída? Acho que a porta de saída pode ser um curso profissionalizante. Escolas técnicas. A porta de saída pode ser escola técnica. A gente pode pensar no imposto de renda negativo, que também é uma ideia do Milton Friedman. Então a pessoa tem um incentivo para trabalhar e além de receber o salário também recebe uma gratificação do Estado, como uma espécie de Bolsa Família, só que com trabalho. Enfim, tem várias alternativas que podem ser pensadas para que aquela família se torne independente. Não vamos, às vezes... Tem pessoas que acreditam que a maior parte daqueles que recebem Bolsa Família estão recebendo e querem continuar na situação de receber Bolsa Família para o resto da vida. É uma visão de que são pessoas que não trabalham, né? Ou que não querem trabalhar, ou que não querem ter carteira assinada justamente para continuarem a receber o benefício do Estado. Eu não acredito que a maior parte seja isso. Acho que a maior parte quer ter um trabalho, acho que a maior parte quer ter um trabalho bom, inclusive, para sustentar sua família com dignidade, mas acho que hoje o incentivo que o Bolsa Família dá é ou da pessoa não trabalhar para continuar recebendo benefício, ou trabalhar na informalidade para continuar recebendo benefício. Agora, se a gente transformar o trabalho numa questão formal do Bolsa Família, aí não vai ter incentivo nenhum para ela estar nem na informalidade, nem no desemprego. E aí eu fiz um vídeo para o meu professor, para os meus colegas de sala, para meus amigos, falando o meu ponto de vista. E esse vídeo eu coloquei no YouTube, ficou público, era só para minha sala, era só para meus amigos, para o meu professor, mas acabou se espalhando. Aí mais pessoas começaram a assistir, pedindo para eu falar sobre outros temas, sobre outros assuntos. Daí que eu me interessei de vez, aí que eu comecei a ler, a frequentar fóruns de escola austríaca. Eu lembro quando, acho que foi 2014 ou 2015, 2014 ainda, o Ron Paul, um político liberal famoso nos Estados Unidos, veio para o Brasil, fui lá conhecer ele, fui pegar um autógrafo e tal, teve todo um processo e nisso
conhecendo as pessoas pela internet e depois fui conhecendo pessoalmente, o que culminou na criação do MBL. Por quê? Porque a gente gostava e ainda gosta muito de debater política, de debater economia, de debater filosofia, só que é uma coisa maçante e chata para a maior parte das pessoas, porque efetivamente é uma coisa maçante e chata que são poucas pessoas que gostam. E se você não traduz isso de uma maneira simples, se você não traduz isso de uma maneira que faça com que as pessoas não só entendam aquilo que você está falando, mas também se empolguem e entendam por que que vale a pena elas sacrificarem um tempo da vida delas para lutar por aquilo, ninguém vai se interessar. E essa é a ideia do MBL. Por que você acha que o MBL conseguiu traduzir essa visão? Vocês têm milhões de seguidores, né, em todas as redes sociais, participaram ativamente dos movimentos, das manifestações pró-impeachment, cresceram muito na esteira. Obviamente, houve um contexto na sociedade que foi propício para o crescimento do MBL. Por que vocês acham que vocês conseguiram traduzir esse sentimento social? Eu acho que foi trazer primeiro uma linguagem mais acessível e uma linguagem mais atraente, principalmente para a militância mais jovem. E muito jovem, né? Isso que eu ia falar. Acho que essa palavra talvez seja chave. E um desejo da minha geração e de gerações próximas de participação, né? Os partidos políticos simplesmente fecharam os olhos para uma demanda gigantesca da sociedade, principalmente dos mais jovens, de participação. Muitas vezes eu ouço pessoas mais velhas falando, pô, mas os mais jovens nunca se interessaram por política. Não é que eles nunca se interessaram por política e agora estão se interessando, é que eles nunca tiveram a oportunidade de ter papel ativo. Eles eram interessados, sempre foram interessados, mas eles não viam nas instituições democráticas algo legítimo para atuar. Eles vinham com descrença. E hoje você vê a política como uma capacidade de transformação da sociedade? Não, a política como transformação da sociedade, eu acho que até é um ponto pacífico, né? Se transforma a sociedade por meio da política, mas eu acho que o que mudou é efetivamente que agora, por meio do MBL, por meio de outros movimentos que surgiram, a população tem um papel muito mais direto e sabe que tem poder direto sobre aquele cara que ela elegeu, pode inclusive derrubar regimes ou eleger regimes. Né? A gente já está no finalzinho do nosso tempo, precisamos ir para o pinga-fogo, mas eu queria saber sua opinião sobre posse de armas. Eu sei que você é a favor, sobre o porte de armas, que isso deve ser matéria de debate no Congresso Nacional. Sou favorável. Eu acho que cumprindo os requisitos objetivos, você pode ter direito a ter tanto a posse como a porte de armas. E quais que são os requisitos objetivos? Hoje, e eu acho que tem de ser mantidos, você provar que você sabe atirar, passar pelo curso efetivamente, não ter nenhum tipo de antecedente criminal, você tem ocupação lícita e você passar pelo teste psicológico. Acho que tendo todos esses critérios objetivos, não há por que privar o cidadão de um direito individual que existe da maior parte das democracias envolvidas do mundo, que é o direito à legítima defesa, de você tanto se proteger. E isso, eu acho que a Constituição americana e a Declaração de Independência tratam com uma clareza muito boa. Não só de você se defender contra agressores externos, né? Ou seja, quando há uma invasão, e acho que a Suíça é um dos maiores exemplos disso, que é pouco invadida porque todos os cidadãos praticamente estão armados, não só para você se defender de invasões externas, como para você se defender de criminosos, como para você se defender do próprio governo quando ele tomar medidas autoritárias. Vale lembrar que a restrição de calibre, por exemplo, que tem nos estados em relação às polícias militares, foi imposta, e hoje faz parte do Estatuto do Desarmamento, foi imposta durante o governo Vargas, não porque Vargas queria que as polícias ficassem mais seguras, que a população ficasse mais segura, porque não queria que os estados se revoltassem contra a sua ditadura. Quase todos os estudos sérios sobre segurança pública mostram uma correlação entre um aumento de armas na sociedade e um aumento da violência. Isso não te preocupa? Isso é uma afirmação sua. Porque eu posso te mostrar estudo de Harvard, posso mostrar estudo de Oxford que diz o contrário. Não é minha, é de vários especialistas em segurança pública que mostram essa correlação entre o aumento de armas em circulação na sociedade e o aumento do número de mortes. O que a gente tem hoje de concreto é o contrário. Os estados brasileiros mais armados são os menos violentos e, inclusive, a relação que eles tentam, que esses ditos especialistas tentam comprovar de miséria e desigualdade social com violência, caíram por terra durante o governo Lula. Porque qual foi a região que mais se desenvolveu, mais diminuiu a desigualdade social durante o governo Lula? Foi a região Nordeste. Ao mesmo tempo, essa foi a região que ficou mais violenta. Ou seja, a tese de que é simplesmente miséria, falta de educação ou desigualdade social, acabou.
Pelo contrário, os estados mais armados foram os mais seguros, inclusive os países desenvolvidos mais seguros são mais armados do que o Brasil. Não é verdade. O Reino Unido, por exemplo, não é armado e é muito seguro. Pelo contrário, a violência aumentou depois da proibição das armas, né? Tanto que você tem diversas ocorrências de policiais fugindo dos criminosos porque nem eles têm acesso às armas. É difícil medir isso por apenas um fator, né? Porque não, normalmente não é um fator. a violência é multifatorial. É um dado prático. É um dado, depois que você teve a proibição, e principalmente a proibição do uso de armas por parte da polícia, você teve um aumento no número de assaltos, roubos e estupros. Por esse seu raciocínio, então, você acha que o armamento da população, da sociedade, pode servir, inclusive, como uma política de segurança pública? Não é política de segurança pública, é uma questão de direito individual que não há porquê. Mas você acha que pode haver uma redução da violência porque a população está mais armada? Acho que pode haver sim, mas não é política de segurança pública. O que efetivamente vai fazer com que haja menos crimes é o império da lei, é quem cometendo crimes sendo preso por isso e se mantendo na cadeia por isso, que infelizmente hoje não acontece por causa da progressão de pena, da estrutura burocrática de investigação que as polícias têm e das saídas temporárias e indultos. Deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, vou fazer nosso pinga-fogo para encerrar nossa entrevista. Eu falo uma palavrinha, você responde com uma palavra ou com uma frase. Regime militar. Regime militar? Ditadura. Lava Jato. Necessária, benéfica para o país. Renan Calheiros. Renan Calheiros, eu acho que é um dos símbolos do que existe de pior na política brasileira. Dilma. Dilma, acho que é o pior presidente que o país já teve. Temer. Lula. Esse sim, não o pior presidente da história do país, mas o pai da pior presidente da história do país e o maior criminoso da história do país. Livro. Espírito das Leis, Montesquieu. Um filme. Star Wars. Toda a série, vai, um filme só não. Ele só tem 22 anos, tá ótimo. Se bem que tem gente muito mais velha que diria do Star Wars também. Star Wars, Poderoso Chefão. Um sonho. É difícil colocar um sonho porque eu sou pouco sonhador, eu sou mais passo a passo, né? Conquista por conquista. Você sonha também, você é ser humano. Fala um sonho na sua vida pessoal, familiar, minha vida pessoal, coisa. Ter um doutorado em Direito é um sonho. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer, deputado. Obrigado, o prazer foi meu. Volte sempre, boa sorte aí no seu mandato e em aprovar a reforma da Previdência, sua grande meta. Muito obrigado. Vamos para a meta do país, né? Meta do país.